boa noite. Bem-vindos ao Data Vénia desta semana. A convidada deste programa é a juíza desembargadora e vice-presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. O nome é Paula Cardoso. O tema em cima da mesa será o que é ser juiz em Portugal. Paulo Ferrinho, naturalmente, é a pessoa que vai fazer as perguntas e também o contraditório. É um gosto enorme receber esta convidada e desejo a ambos um ótimo programa. É contigo agora, Paulo. Muito boa noite, bem-vindos a mais um Data Vénia. Esta semana com a presença de uma ilustre juíza desembargadora, é a senhora doutora Paula Cardoso, vice-presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E nós hoje vamos falar de um tema sempre muito quente, o que é ser juiz em Portugal. Basicamente, a nossa base jurídica vai ser dos artigos 215 a 218 da Constituição da República Portuguesa, onde define a questão da magistratura judicial, a Lei 21, número 85/30 de julho, que é o Estatuto dos Magistrados Judiciais, e a Lei número 2/2008, de 14 de janeiro, que é os ingressos das magistraturas. Basicamente, antes de passar a fazer a conversa com a martíssima juiz desembargadora, a doutora Paula Cardoso, dizer que só 4 apontamentos: o juiz administra a justiça em nome do povo, resolve os conflitos e aplica a lei, é independente dos poderes legislativo e executivo no sentido de dar garantias de um processo imparcial, devem ser íntegros e competentes, tendo a formação e qualificação jurídicas necessárias e adequadas ao exercício da sua profissão. As suas decisões devem ser eficazes, justas e céleres, obtendo o cidadão uma sentença em prazo razoável. Segundo a Constituição da República Portuguesa e o Estatuto da Magistratura Judicial, os juízes são independentes, são irresponsáveis pelas suas decisões, inamovíveis, estão proibidos da atividade política, com algumas exceções que já vamos abordar, são imparciais e, entre outras obrigações que decorrem do seu estatuto. Têm também o dever de reserva, de sigilo, de diligência, imparcialidade, entre outros deveres associados à magistratura. Então, esta foi uma pequena introdução. Basicamente, agora vamos falar sobre o que é ser juiz na atualidade. Agradecendo à doutora Paula Cardoso, a senhora juíza desembargadora, a primeira pergunta que eu fazia, doutora, e agradecendo a sua presença mais uma vez, era se considera irresponsável na sua atividade de juíza. E muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada também, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e pela possibilidade que é estar aqui e a importância, deixe-me que lhe diga, de desmistificar um pouco o que é isto de ser juiz, o que é isto dos estatutos dos senhores juízes, porque às vezes pensa-se que é assim uma coisa, porque nós na magistratura, nós nos tribunais usamos uma linguagem muito densa e por vezes torna-se um bocadinho difícil para as pessoas que estão lá em casa e que nos estão a ouvir compreender o que é isto de ser juiz. Se me pergunta, entrando agora diretamente na sua pergunta, se me pergunta se sou irresponsável, não, de todo. O sentido da irresponsabilidade que está na lei, que está na Constituição e que está no Estatuto não é tornar os juízes irresponsáveis no sentido de lhes permitir decidir aquilo que entendem, da forma como entendem e tanto faz, digamos assim, não. A irresponsabilidade é uma garantia dos cidadãos e eu explico porquê. Porque só existe um verdadeiro Estado de Direito Democrático, uma democracia com tribunais independentes. E só há tribunais independentes se os juízes forem independentes. E uma das formas de garantir essa independência dos juízes é exatamente a questão da irresponsabilidade. O que é isto? Os juízes são independentes porque julgam apenas de acordo com a lei, apenas de acordo com a Constituição da República Portuguesa, devem apenas obediência à lei, ou, naturalmente, a uma decisão de um tribunal superior que possa vincular um tribunal inferior, em caso de recurso, mas, e portanto, daí a única forma de impugnar uma decisão de um juiz é através de um recurso, e não pessoalizar no sentido de, vamos imaginar que tínhamos uma sentença, vamos imaginar para que se perceba, temos uma sentença em que a parte não gosta da sentença, não pode pôr uma ação contra o juiz para o responsabilizar pelos prejuízos que aquela sentença lhe causou. Não. A única forma que temos de atacar essa sentença, se uma das partes entender que a sentença não é justa, porque não concorda com a decisão, é através do recurso
e a sua decisão a decisão daquele juiz será apreciada depois por um tribunal superior, garantindo assim de alguma forma que as pessoas tenham um outro grau, uma outra apreciação por outros juízes do caso concreto. Doutora, e juntando aqui a questão do princípio da inamovibilidade, que é os juízes não podem ser movimentados contra a sua própria vontade, isso também é uma forma de segurar o próprio juiz nesta questão que acabou de dizer, de ter a liberdade e imparcialidade quanto à decisão. Sim, também é uma, de acordo com o nosso estatuto, não é? Os juízes apenas respondem à lei e ao seu estatuto. De acordo com o nosso estatuto, os juízes são imparciais, são independentes e a garantia dessa independência é através da irresponsabilidade e do facto de serem inamovíveis. O que é isto de ser inamovíveis? Os juízes são nomeados vitaliciamente e depois não podem ser transferidos, não podem ser suspensos, não podem ser demitidos por uma determinada decisão que pode não ter agradado. São apenas transferidos, demitidos, o que seja, de acordo com as regras do nosso estatuto. Só o nosso estatuto é que permite, de alguma forma, que possa ter alguma consequência disciplinar. Claro que não estamos a falar de um crime, não é? Se um juiz cometer um crime é outra coisa, não é? Mas, de acordo com a lei, de acordo com o nosso estatuto, apenas o nosso estatuto é que permite que um juiz possa ser transferido, que um juiz possa ser movimentado a seu pedido para determinada comarca, que seja transferido, mas só através, portanto, é uma das garantias também para que o juiz possa decidir em plena liberdade, de acordo com a lei, sem pressões exteriores e que garanta ao cidadão que o seu caso vai ser decidido por um juiz independente, por um juiz imparcial, que está ali preocupado apenas e tão só em analisar aquela situação concreta, sem influência exterior, sem pressões exteriores, sem ordens de ninguém, não pode vir ninguém dizer ao juiz tem que decidir desta maneira contra aquela pessoa ou a favor daquela pessoa. Portanto, isso no fundo não é um privilégio do juiz, é uma garantia do cidadão, porque de facto não há um verdadeiro Estado de Direito, não há uma verdadeira democracia se não houver juízes independentes, não houver tribunais independentes a julgar e a proferir decisões. Doutora, a carreira dos juízes é horizontal e não é vertical. Os juízes não dependem de outros juízes no exercício da sua profissão, mas pedia-lhe para explicar um bocadinho o que é um juiz no tribunal da primeira instância, o que são os juízes desembargadores e o que são os juízes conselheiros, porque às vezes o nosso público não tem a noção que são todos juízes, é só uma questão depois o exercício no tribunal específico é que tem esses nomes. Como é que se distribui esta questão? E não são hierarquicamente vinculados, isto é, os juízes desembargadores não dão ordens aos juízes de primeira instância, nem os juízes conselheiros dão ordens aos juízes desembargadores. Como é que funcionam mais ou menos esta questão das instâncias e a carreira dos juízes? Portanto, quando nós começamos, digamos assim, vou começar pelo princípio, é assim que deve ser. Portanto, quando entramos, nós acedemos a uma escola, que é o Centro de Estudos Judiciários, que tem a sua sede em Lisboa, portanto, que se situa em Lisboa. Temos que ter o curso de Direito, acedemos ao Centro de Estudos Judiciários e depois fazemos um curso lá e depois somos colocados numa primeira fase nos tribunais. Nessa primeira fase estamos sob a alçada, digamos assim, de um juiz mais velho que nos acompanha durante o nosso período de estágio para ver os despachos que vamos fazendo nos processos, para se perceber os julgamentos que vamos fazendo, portanto sempre sob a alçada de um juiz mais velho, até que finalmente, terminado esse percurso, portanto essa formação, somos então nomeados juízes e somos colocados normalmente em tribunais da primeira instância e depois também dentro dos tribunais da primeira instância começamos por tribunais de competência genérica, tribunais que julgam causas mais pequenas, mas de todo o tipo de causas e à medida que vamos, digamos assim, avançando na carreira, vamos sendo colocados depois em juízes locais que podem ser de competência civil, que podem ser de competência criminal e depois em juízos centrais, digamos assim, tudo dentro da primeira instância, em que se tende para a especialização, juízes do direito da família, juízes das execuções, juízes só do direito civil, juízes só do direito dos juízes do trabalho, portanto, serão já juízes
normalmente, de acordo com o nosso estatuto, devem sê-lo ao fim de 10 anos de profissão e pelo menos um bom com distinção a nível classificativo, para que estejam nesses tribunais. Os juízes da primeira instância despacham todos os processos, fazem todas as diligências inerentes a esses processos e fazem julgamentos, ouvem as pessoas e dão as suas sentenças. Isto faz um juiz de primeira instância. O juiz desembargador, que já será um juiz da segunda instância, digamos assim, é o meu caso, eu sou desembargadora e, portanto, já não estou na primeira instância a fazer julgamentos na sala do tribunal, mas estou num tribunal da relação, na minha área, que é a área civil, é a área do comércio, em que apenas decido os processos que me são chegados por via do recurso, ou seja, uma das partes não concordam, uma ou as duas, podem recorrer as duas, não concordam com a decisão do juiz em primeira instância, recorrem e vai para um tribunal superior, que é o Tribunal da Relação. Existem tribunais da relação em Guimarães, portanto, no Porto e em Lisboa, em Évora, em Guimarães e em Coimbra. São 5 os tribunais da relação que existem nos países e os juízes desembargadores serão colocados nesses tribunais e apreciam apenas os recursos que vêm dos tribunais da primeira instância, quer em matéria de facto, quer em matéria de direito. Por exemplo, um julgamento, uma das partes não concorda que o juiz deu como provado determinado facto. Numa ação, vamos imaginar, em que o autor diz que o réu lhe emprestou 500 euros. Vamos imaginar. Portanto, 500 euros não será, porque é pouco dinheiro, mas pronto, deve-lhe uma determinada quantia de dinheiro. Se o tribunal da primeira instância dá como provado que de facto lhe devia esse dinheiro e condena o réu a pagar, o réu pode recorrer e diz... foi com base no depoimento desta testemunha, foi com base neste documento, não concordo com isto, não concordo com aquilo. E o Tribunal da segunda instância, o Tribunal da Relação, ouve a gravação do julgamento, se lhe for pedida a impugnação da matéria de facto, e depois dá a sua sentença, dá o seu acórdão. Do tribunal, para se chegar à relação, tem que se ter já bastantes anos de carreira, não é? Eu fui para a relação, tenho quase 30 anos de carreira, fui há 3 anos, portanto é um longo percurso para cá chegar, tem que se ter já uma nota classificativa de bom com distinção a muito bom e é feita por um concurso, concorremos para o Tribunal da Relação, somos submetidos a um concurso curricular, submetidos a um júri que avalia e depois seremos nomeados e colocados no Tribunal da Relação. De seguida, temos então, finalmente, o Supremo Tribunal de Justiça, aí sim já um tribunal que julga em última instância, não julga por norma, por exemplo, no cível, não julga por norma matéria de facto, julga apenas questões de direito, e já são juízes com muitos anos de carreira, que já lá chegam já muito mais tarde. Está aberta também a juízes de mérito, não são só juízes de carreira que vão para o Supremo Tribunal de Justiça, portanto é o único tribunal a que podem concorrer juristas de outras valências, digamos assim, e não apenas juízes de direito, e julgam já em última instância e conforme as causas que lhes estão atribuídas por lei, que não são todas, não é? Portanto, será mais afunilado, digamos assim, à medida que isto vai subindo. No fundo, é o topo da nossa carreira, não é? Começamos por juízes de direito, juízes embargadores e podemos almejar ou não chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, que cada vez, infelizmente, é mais difícil. Doutora, falou também do modelo de formação. Basicamente, a doutrina, aquilo que está estabelecido, é que existem 2 modelos diferentes, que é o modelo burocrático e há um modelo profissional. O modelo burocrático é um modelo nosso, português, que se chama o modelo da Civil Law, onde é obrigatoriamente licenciado em Direito, neste caso mestre em Direito, para entrar no SES, no Centro de Estudos Judiciários, à exceção da carreira profissional, desde que tenham mais 5 anos de experiência, podem entrar só com licenciatura em Direito. Mas neste caso nós temos um modelo burocrático, que é um concurso público, sujeito a provas públicas, é como se fosse um acesso normal à função pública. Depois há outro modelo, que se chama o modelo profissional, que é da Common Law, dos países mais anglo-saxónicos, onde a maior parte dos juízes de entrada, alguns juízes, não a maior parte, alguns juízes de entrada, é muito mais vinculado ao seu mérito profissional do que a sua carreira académica. E também pressupõe, nem é necessário ser licenciado em Direito para ser juiz.
como por exemplo o modelo inglês e o modelo agora também francês, em alguma parte da justiça administrativa. Pronto, fazendo este introito, era dizer assim, houve também em Portugal uma grande discussão, sobretudo o Observatório para a Justiça, que dizia que era importante para a Justiça haver outras pessoas, juízes de primeira instância, e só de primeira instância, que não fossem licenciados em Direito, fossem licenciados em Economia, em Psicologia, com formação de base e depois com alguma formação na área jurídica para fazer então o julgamento, porque a maior parte da primeira instância são matéria de facto e não de Direito. Acha que este modelo profissional da Common Law era possível ser implementado em Portugal, abrindo a profissão da magistratura a outras pessoas que não de Direito? Não sei. Digo-lhe já que da experiência que eu tenho a nível dos tribunais, acho difícil, porque quando diz não julgam só, julgam grande parte de facto, julgam, de facto os juízes julgam grande parte, é o facto, mas depois têm que aplicar o direito a esse facto. E o direito é um mundo. Eu não consigo conceber que alguém consiga fazer uma sentença não na parte de facto, se calhar ouvir alguém fazer um julgamento, dar como provado que fez, dar como não provado que não fez, que fez. Se calhar alguém com experiência, com outra valência. Tenho algumas dúvidas porque de facto tudo se treina e nós começamos muito cedo na magistratura, a fazer julgamentos, e isto vai-se ganhando alguma tarimba, e eu tenho alguma dificuldade em conceber que se consiga, estando fora do mundo do direito, conseguir ser-se juiz, até porque depois temos uma especificidade, uma panóplia de leis tão grande. Não o estou a ouvir. Nós temos juízes em Portugal que não são licenciados em Direito, que são os juízes militares, que existe uma lei própria, que é a Lei 101/2003, lá o artigo 13, que diz que tem lá uma palavrazinha, que para os juristas é importante, que diz preferencial. Por isso não diz que tem que ser, não é? Tanto que há juízes da relação e há do Supremo que são juízes militares e que são considerados juízes militares que não são licenciados em Direito. Há 2 anos atrás houve uma grande polémica até sobre a seleção destes juízes por não serem de Direito. Portanto, já há juízes assim em Portugal. Eu acho que tem que haver, e se calhar vamos ter que discutir o modelo de formação dos magistrados em Portugal um dia, porque a Escola do Centro de Estudos Judiciários é uma escola antiga, de acordo com um determinado modelo, e nós se calhar vamos ter que, de facto, discutir isso. Agora, perguntar-me se concebe que sejam não licenciados em Direito a fazer julgamentos e a fazer sentenças com a especificidade, com a panóplia de leis que nós temos, com os critérios jurídicos que permitem tantas interpretações, eu sinceramente não consigo ver um economista a fazer uma sentença aplicando um código com as especificidades que tem o código, com o argumento, com a interpretação, com o regime histórico que determinou aquela norma, com as várias interpretações que foram feitas ao longo dos tempos. Tenho muitas dúvidas que isso seja possível. Sei que se discute, já ouvi essa possibilidade. Não sei, tenho muitas dificuldades Eu, como sou juiz e a minha formação é jurídica, dificilmente concebo que alguém consiga fazer uma sentença sem... Às vezes nós que somos juízes e que com a constante mudança da lei é difícil para aplicar, quanto mais alguém que não tenha essa formação de base. Doutora, também queria, aproveitando esta questão da sentença, dizer aos nossos telespectadores que há diferenças entre a sentença e acórdão, que sentença é para o juiz único e acórdão é para o tribunal coletivo, que são constituídos por 3 juízes. Por isso é que é basicamente uma decisão, só que uma é decisão de um órgão individual, outro para o órgão coletivo, e às vezes os nossos telespectadores, que não estão mais habituados, é importante fazer esta distinção. Sim. Mas em Portugal existe também uma tradição burocrática das sentenças ou dos acórdãos, em que 80% dos acórdãos ou das sentenças são copy-paste. Isto é, doutrina e jurisprudência. E sobre a matéria de facto, às vezes são poucas folhas. Como é que é possível... não era possível simplificar as sentenças em Portugal? É porque nós temos sentenças de mais de 1000 páginas, não é? Parecem as listas, as páginas amarelas, as antigas páginas amarelas. E essa é uma tradição apenas portuguesa, porque do estudo que eu fiz, a maior parte das sentenças dos países europeus não têm tanta citação de jurisprudência nem
nem de doutrina. Não seria mais fácil, tendo em conta que a justiça é em nome do povo e o povo precisa de uma simplificação para a entender, não era mais fácil simplificar estes acordos ou sentenças? Acho que tem toda a razão. Acho que nós temos toda a razão do mundo e mais alguma. Isto tem vindo num crescendo. Antigamente os acordos não tinham tantas citações. Isto tem muito também a ver com uma cultura de inspeções, que se o juiz escreve pouco, se calhar fundamentou pouco, depois é preciso escrever mais. Eu sou absolutamente defensora de que a sentença é para as partes, é para aquele caso concreto. A justiça é para aquilo, não é para eu mostrar que sou grande sabedora em termos de doutrina, com muitas notas de rodapé, não, é para as partes, é tentar convencer as partes as razões pelas quais eu decidi de determinada forma. Eu posso, para mim o essencial de um juiz é isso, é o convencimento que faz às partes, e para isso não precisa de fazer muitas citações, nem muita jurisprudência, nem muita doutrina, porque para as partes isso é indiferente. O que as partes querem perceber é porque é que o juiz decidiu desta maneira ou decidiu daquela. E nesse sentido, acho que tem razão, e de facto as decisões deviam ter muito menos citações, muito menos doutrina, muito menos jurisprudência. E acho que ela apenas se justifica em questões que efetivamente possam estar no limiar, ou seja, porque também, repare, às vezes é complicado, e isso, eu, por exemplo, eu estive num tribunal de trabalho durante 5 anos, e eu fazia um julgamento, e tinha, por exemplo, num despedimento, em que tive várias situações parecidas, digamos assim. Eu julguei todas da mesma maneira, mas depois houve recurso para os tribunais superiores e os advogados às vezes diziam: mas doutora, isto é incompreensível, como é que eu vou explicar à pessoa que um ganhou desta maneira e o outro perdeu, sendo que eu representei os dois, a sua doutora juiz decidiu da mesma maneira. E isso o que é que significa? Significa que, de facto, os juízes são independentes no sentido de que cada cabeça a sua sentença, e às vezes eu posso decidir de uma determinada maneira, mas há colegas meus que decidem de outra. E aí, havendo duas formas, duas possibilidades legais para aquele caso, é natural que o juiz diga: há esta possibilidade, há aquela possibilidade, mas eu defendo esta. Se calhar aí justifica-se um bocadinho mais, haver mais doutrina, no sentido de uma tese ou no sentido de outra, mais jurisprudência. Quando não está em causa grandes discussões de grandes causas, mas apenas a situação concreta daquele caso, acho que era muito melhor para todos, e para nós também, juízes, perdíamos muito menos tempo com algumas questões, de simplificar essas decisões. Ainda no outro dia, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse exatamente isso, disse no sentido de que temos que acabar com esta cultura de tornar as decisões cheias de citações, longas, complicadas, de muitas páginas, mas também isso depois é preciso implementar na prática. Os próprios inspectores, quando vêm às comarcas, também devem dizer isso aos seus juízes, não precisam de escrever tanto, porque de facto às vezes andamos aqui a tentar convencer, não sei bem o quê. Às vezes cria-se este paradoxo, que é um paradoxo público, que é difícil depois os juristas conseguirem fazer entender as pessoas que não são juristas, não é? Que é, por exemplo, temos 2 juízes muito mediáticos em Portugal, que estavam no chamado Tribunal Central de Investigação Criminal, agora está diluído, já não são 2, já são 8, mas continuam muito protagonistas da justiça, são uma fase muito visível da justiça. E eles, sobre os mesmos assuntos, decidem coisas diametralmente opostas. Portanto, e isso cria um paradoxo, não é? Cria uma contradição natural às próprias pessoas que assistem a como é que a justiça é feita, não é? E como é que se explica às pessoas que os juízes podem ter escolas diferentes, orientações diferentes, abordagens diferentes, e que isso necessariamente, mesmo aos mesmos factos, vai levar a uma decisão diferente. Como é que se explica às pessoas isto? É difícil explicar, mas é preciso explicar isso às pessoas, que é para as pessoas perceberem que as razões da justiça, as razões pelas quais uma determinada sentença foi num sentido e outra foi noutro. Por norma, as decisões que vão para as partes, nessas decisões estão explicadas as razões. Nos casos mediáticos, também pela forma como entram nos nossos dia-a-dia, pelas nossas casas, aberturas de telejornal, com muitas...
A própria comunicação social às vezes também não ajuda e nós juízes também, de facto, temos que nos abrir um bocadinho mais e tentar explicar e tentar dialogar com a comunidade para que a comunidade perceba o sentido das decisões dos juízes, mas para isso é preciso haver uma boa comunicação dos nossos conselhos superiores, de forma a que não sou eu, Paula, que vou explicar a minha sentença à televisão, não pode ser, eu estou obrigada a um dever estatutário de reserva, não posso falar sobre as decisões que, mas se calhar o Conselho Superior da Magistratura, que até acho que tem tido agora ultimamente está mais atento a isso, vir explicar, que é um órgão que no fundo é o órgão de disciplina e de gestão dos juízes, que venha explicar a razão pela qual foi decidido não é aquele caso concreto daquela lei, não é? Mas tentar explicar de uma forma, por palavras simples, como falamos há pouco, as razões que motivaram uma decisão ou outra, porque ambas estão cobertas. Tecnicamente estão certas, não é? Tecnicamente estão certas. Tecnicamente estão certas. Eu posso ter uma interpretação da lei e o meu colega pode ter outra, não é? E, portanto, isso eu compreendo que isso seja difícil de explicar. Eu costumo dizer que para ser um bom jurista tem que ser licenciado em Direito Porquê? Porque temos que entender aquilo que está subjacente, que é aquilo que se chama teleologicamente a norma, isto é, quem é que estava por trás, porque se fosse fácil aplicar o direito, bastava ter um curso de português de ler e aplicar, e às vezes isto não é bem assim, não é? Voltamos há pouco à pergunta de há pouco. Não, mas isso é no sentido. Mas, doutora, mas quando há câmaras de recurso, isto é, que é preciso utilizar a dupla conforme, isto é, duas instâncias se pronunciarem da mesma forma, aí seria sempre mais fácil, não havendo a gente ou juízes licenciados em Direito, que essa sentença ou acórdão fosse corrigido. Neste caso é só sentença, porque eles só podem fazer juízes singulares, nunca podem entrar em tribunais coletivos, não é? Mas era uma questão de abrir a própria magistratura a outras valências, por exemplo, se calhar seria mais fácil num crime de natureza sexual envolvendo crianças, ser um psicólogo a fazer o julgamento, ou no Tribunal da Concorrência ser um economista ou um gestor, do que um próprio juiz, pela terminologia técnica que às vezes está subjacente. Eu não posso fazer um juiz que não tenha filhos, não pode fazer um julgamento de responsabilidade. Não é bem? Claro. Um juiz que não tenha tido um acidente de viação não pode julgar um acidente de viação. Eu acho que não. Eu acho é que devem haver assessores, por exemplo, no Tribunal de Concorrência ou num tribunal de grande especialização. E sim, o juiz nomear um economista, nomear alguém que tenha os juízes não sabem tudo, nem podem saber tudo, não é? Tenham o domínio jurídico e depois podem, para os ajudar exatamente nisso, que falou há pouco, nomear um perito para que o coadjuve no exercício da sua função. Não tem necessariamente que ser o economista a fazer o julgamento, mas o economista pode ajudar o juiz, dando-lhe assessoria, e seria então um 2 em 1, não é? Portanto, o juiz tem a formação jurídica, o economista dá-lhe a visão que ele pode lhe falhar em determinadas situações e continuamos então a dizer que deveria ser por juízes, por licenciados em Direito, mas com a mais-valia de assessorias técnicas, que isso cada vez mais nós precisamos, até porque isto cada vez está-se a tornar mais complicado, o mundo está-se a tornar cada vez mais complicado. Doutora, estamos praticamente a terminar, pedi as respostas mais curtas e eu não posso deixar de fazer. Nós até, acho que 1979, acho eu, e corrija-me se eu estiver enganado, para ser juiz entrava-se primeiro pela magistratura do Ministério Público e depois só quando tivesse mais de 35 anos é que podia ser juiz. Nós, para sermos Presidente da República, que é o maior magistrado da nação, o mais alto magistrado da nação, é preciso ter 35 anos. Nós agora encontramos juízes muito novinhos e com muito, aí, à volta de 26, 27 anos já se pode ser juiz, segunda carreira, não é? Um dos princípios básicos do direito é o bom senso e a experiência, o bonus pater familia, o homem médio, que é uma figura mítica do direito, o homem médio. Não seria o sistema que é antigo, que primeiro entrar pelo Ministério Público e depois para ser juiz, não daria mais corpo, mais maturidade aos juízes? Já se tentou tudo, não é? Já se fez dessa forma, já se portanto, aumentou a idade para acesso ao Centro de Estudos Judiciários para que o juiz pudesse vir a ser juiz mais tarde.
eu fui juiz muito jovem, e de facto, o peso da responsabilidade para quem é muito novo, é que se chega a uma comarca em que as pessoas olham porque é o senhor juiz que vai ali a passar. Antigamente então era um peso muito grande, e de facto é um peso que um juiz carrega, mas havia o doutor Labrinho de Lúcia dizia que a juventude era uma coisa que passava muito rápida, e de facto é verdade. Eu não sei se é para se ter bom senso. Já encontrei colegas jovens com muito, muito bom senso e colegas às vezes antigos sem bom senso nenhum. Isso é transversal à sociedade, não é? Há pessoas que... Portanto, não sei se esse sistema, esse voltar atrás, são profissões distintas que têm modelos de funcionamento distintos, e, portanto, não sei se seria uma mais-valia voltarmos atrás. Acho que o sistema que temos, apesar de tudo, para mim, será o mais adequado. Mais duas perguntas, uma resposta rápida, estamos praticamente a terminar, que é o Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que é uma pessoa muito interventiva na comunicação social, ainda bem, porque tem um papel ativo, sobretudo na desconstrução da linguagem do direito, o Sr. Juiz Desembargador Manuel Soares, que é um extraordinário jurista, portanto, deixe-me dar esta passagem, não é? Todas as semanas tem os seus artigos no público. Ele alertou e vem alertar, e agora o Conselho Superior de Magistratura também já, o Presidente, que é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que acumula, não é? Vem alertar esta questão das portas giratórias dos juízes com algumas profissões, sobretudo a passarem pelo Governo ou pelos gabinetes do Governo, e que podem pôr em causa a imparcialidade e a independência depois, quando saírem do Governo. O Dr. Manuel Soares tem defendido muito que quem for para o Governo deve deixar de ser juiz. Essa é a posição oficial da Associação Sindical, presumo eu. Concorda com esta questão dos... Por exemplo, nós temos a ex-ministra da Justiça, foi reformada agora como juíza conselheira e nunca fez um acórdão, não é? Portanto, e porque todo o tempo que devia estar no Supremo Tribunal de Justiça teve como Ministra da Justiça. Concorda com esta questão? Concordo. Nós, na Associação Sindical dos Juízes Portugueses, da qual eu sou vice-presidente, e o meu colega Manuel Soares, pessoa de facto interventiva e que tem vindo e que com essa mais-valia, não é, que tem vindo a alertar para determinadas situações e que consegue de alguma forma chegar ao cidadão, nós de facto temos vindo a defender isso, que devia ser fixado, devia estar na lei. Quem quer ir vai, mas não volta. E porquê? Não é porque quem vai para um cargo político fique corrompido e depois não possa vir ser juiz e que esteja, quer dizer, quem vai para a política fique de alguma forma corrompido. Não é isso de todo. É que temos sempre vindo a defender que o Poder Judicial é um poder imparcial, é um poder autónomo dos outros poderes e, portanto, esta mistura, esta permissividade entre os dois poderes, acho que para nós, juízes, que nos importa não só, às vezes a comunidade também tem que perceber, e esta confusão pode causar ou pode diminuir o sentimento de confiança da justiça que o cidadão pode ter na justiça ao pensar, então, mas aquele ainda agora era ministro e agora já é juiz, não é? Quem obedece a um programa político, a um programa partidário, porque vai para determinado cargo político, depois regressar à magistratura, a nosso ver, na Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em representação dos juízes portugueses, entendemos que não devia ser permitido isso. Não devia ser quem vai, pode ir, naturalmente, é uma opção de vida, é uma escolha, mas depois não deveria poder regressar. Doutora, a última pergunta, que é a pergunta desconfortável, que eu brindo sempre os meus convidados, e a pergunta desconfortável que tenho para a senhora juíza desembargadora é a seguinte. Nós, para se litigar, isto é, para se levar uma ação a tribunal, seja ação ou um processo de crime, é quase preciso ser rico em Portugal por causa das custas da justiça, não é? Isso não será uma forma de não haver justiça, haver as custas tão altas?
também acho que tem razão. Não há como dizê-lo de outra forma. De facto, as custas em Portugal são caras, e a proteção judiciária que existe é só mesmo para quem não tem possibilidades nenhumas. De resto, a classe média, por exemplo, se não, é muito difícil conseguir litigar. E o ter acesso à justiça, o ter essa possibilidade de acesso à justiça, também é fundamental para a própria justiça, senão é como diz, não é? Quem não tem, se eu não tenho possibilidades económicas, porque as taxas de justiça são tão elevadas em Portugal, e de facto são, se eu não consigo intentar uma causa porque tenho logo que imediatamente dispor de determinada quantia, então essa forma se calhar não me está a garantir o acesso à justiça que eu tenho direito e que está na Constituição. Portanto, se calhar deveríamos rever um pouco as custas judiciais e tentar adaptá-las à realidade económica do nosso país. Doutora, dou-lhe um minuto para tentar traduzir o que é ser juiz nesta era mediatizada, em que os jornais e as televisões têm já mais poder de formatar o cidadão do que a própria justiça. O que é ser juiz no século XXI? O que é ser juiz no ano 2022? Como é que é ser juiz? Tem sido cada vez mais complicado, não é? Portanto, agora há uma coisa é certa, os juízes têm que ter a percepção social, a percepção de que nós estamos a viver uma revolução. O Estado, o modelo de Estado, as novas tecnologias, a mediatização da justiça, a comunicação social, portanto, tudo está a mudar e o juiz tem que ter essa percepção, tem que ter essa capacidade de verificar ao seu redor aquilo que está a mudar para se tentar adaptar, e a justiça, por norma, é conservadora e deve ser. Eu penso que a justiça tem que manter alguma distância nisto, mas tem que aprender a comunicar com a comunidade, sujeita cada vez mais a critérios de transparência, de fiscalidade, de crítica, tem que aceitar essa crítica e tem essencialmente que saber também, e é isso que nós temos que procurar, é restaurar a confiança que os cidadãos tenham na justiça, porque isso é um valor essencial à própria justiça. Agora, se me pergunta, é muito mais complicado hoje do que era antigamente, não é? Antigamente havia um desinteresse quase do que era isto de ser juiz, do que é uma sentença. Agora tudo é abertura de telejornal, não é raro o dia em que uma notícia relativa a um determinado caso, e para quem está a julgar esse caso, estar constantemente na comunicação social, claro que torna isto hoje muito mais difícil, mas também nos exige muito mais e uma maior responsabilização para que possamos ser capazes de administrar a justiça em nome do povo. Que no fundo, só 30 segundos, já passámos o tempo, mas não acha que os juízes não são suscetíveis também de serem influenciados por esta pressão mediática? As próprias sentenças dos tribunais podem vir ao reboque da pressão social e não sobre a aplicação de facto do direito. É o chamado viés da confirmação, é assim que se chama. Nós somos fruto da nossa vivência, não é? Nós somos fruto do nosso dia-a-dia e, portanto, os juízes são seres humanos, não é? Portanto, e naturalmente que têm preconceitos como as outras pessoas, que têm subjetividades como as outras pessoas, que têm as suas vivências e a sua visão da realidade. O que é essencial sempre é que, quando estejam a julgar, tentem despir-se dessas visões da sua subjetividade e julgar com objetividade, despindo-se disso tudo. Isso também se treina. E digo-lhe mais, acho que temos é que ter essa consciência, porque a primeira forma de se ser pouco objetivo é pensar que se é sempre, e nós não somos sempre objetivos. Portanto, temos que fazer um esforço nesse sentido, tentar distanciarmos-nos das nossas vivências, da pressão social, e olhar para o caso concreto e decidir em conformidade com a lei, em obediência à lei e à Constituição, que é a única a quem devemos obediência. Muito obrigado, Sra. Juíza Desembargadora Paula Cardoso. Foi um gosto, foi uma conversa interessante. Tentámos simplificar o que é isto de ser juiz atualmente, que não é fácil, como já explicou, e agradeço-lhe muito de coração por ter
tido a amabilidade e a gentileza de se juntar ao DataVénia neste serviço público que é desconstruir a linguagem do direito. Muito obrigado. Muito E cumprimentos ao também, Sr. Desembargador Presidente Manuel Soares e dizer-lhe que continuar nesta senda de tentar transformar a justiça, sendo cada vez mais justiça na aplicação do direito. Que às vezes a aplicação do direito não é justo, não é? Exatamente. Portanto, muito obrigado pela sua presença, está bem? Muito obrigada também pelo convite, está bem? Então voltamos para a semana. Agora passo a palavra ao Paulo. Muito obrigado. E cá está, mais um excelente, diria eu, mais um excelente momento de aprendizagem e também nós, cidadãos, sabermos um pouco o que é que os juízes em Portugal, por vezes, as dificuldades deles e o que é que passam neste país. O DataVénia é para isto mesmo, para desconstruir a linguagem jurídica e para informar o cidadão. Já sabe que pode ver este e outros programas em novoncanal.pt e quanto a mim, vemo-nos por aí no Novon Canal. Uma boa noite. Novon Canal. Sempre Novon, sempre seu.